da sua família. Usa-o de maneira poderosa como o Senhor já tem usado. Que não seja diferente nessa noite. Que o Senhor nos prepare e nos dê graça e capacite ainda mais o teu filho, potencializando tudo aquilo que o Senhor já tem concedido a ele. E que pelas vias do Espírito Santo sejamos enriquecidos com todo o bom conhecimento da tua parte. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pastor André falou que eu tenho até 11h30, foi isso? 11h30? 9h30. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem aqui crê que Jesus salva, dê glória a Deus? Jesus cura, dê glória a Deus. Jesus liberta, dê glória a Deus. Batiza com o Espírito Santo, dê glória a Deus. Vai voltar, dê glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui no templo da Igreja Batista Expandindo o Reino. Meu amigo, o pastor André Benevides, me fez o convite. Eu brinquei no carro dizendo: só o pastor André, para me sair lá do Rio, vir aqui para Niterói. Eu fico muito concentrado lá no Rio, mas saio quando alguns amigos me convidam para alguns lugares do Rio mesmo ou fora do estado. E é uma alegria enorme estar aqui junto com os irmãos para compartilhar alguns momentos de reflexão em torno do tema o Evangelho e a crise na Igreja Evangélica Brasileira. E mais especificamente estaremos lidando com algumas questões e temáticas nessa noite que dizem respeito à pregação do Evangelho e à diversidade cultural na missão urbana. Eu convido a todos para que abram as suas Bíblias em Atos capítulo 17, versículo 26 e 27. Atos 17, 26 e 27. Glória a Deus. Atos 17, 26 e 27. Deus é bom. Deus nos ama e tem o melhor para nossas vidas. E quer usar nossas vidas para que sejamos instrumentos nas suas mãos para abençoar vidas. Deus te abençoa para você ser um abençoador. Louvado seja Deus. Atos capítulo 17, 26 e 27. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então Deus fez toda a humanidade para habitar o tempo certo, estabelecido por Ele. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: você está no tempo certo. Você não tem que levar em conta esse fato. Esse é o tempo certo que Deus nos estabeleceu para falarmos a essa geração. Abra agora Apocalipse capítulo 7. Vejamos lá Apocalipse capítulo 7. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 a 10. 7, 9 a 10. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos. E hoje o Espírito Santo falava ao meu coração, antes que eu saísse do Rio e viesse para cá. As tribos, normalmente nós olhamos as tribos indígenas, mas também diz respeito às tribos urbanas. Essas tribos urbanas que às vezes lidamos com tanto preconceitos em relação a eles, mas é toda a diversidade cultural. Todos serão atingidos pela graça e misericórdia do Senhor. Depois dessas coisas olhei e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Algumas condenações iniciais, queridos irmãos, antes que você comece a me acompanhar com a sua
apostila. Louvado seja Deus. Primeira coisa que quero dizer nessa noite, que existem duas palavras decisivas, imprescindíveis e fundamentais de Deus para a humanidade. Duas palavras que nos desafiam. Toda a dinâmica daquilo que Deus faz no mundo humano, no planeta Terra, junto às civilizações, pode ser resumida a duas palavras interessantes e potencializadoras: vinde e ide. Diga comigo: vinde. Mais forte: vinde e ide. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: vinde e ide. Aqueles que ainda não têm condição de ir porque não vieram, Deus está falando: vinde a mim. E eu e você somos instrumentos para esse convite tão especial de Jesus para toda a humanidade. Vinde, vós que estáis cansados, oprimidos, sofrendo, em angústia, em dores, vinde para a salvação. Uma vez que você veio, Deus muda a palavra. Você já veio, vinde. Atendeu, vinde. Agora precisa atender o ide. Então Deus primeiro fala: vinde. Falou vinde para mim e para você. Fala vinde para toda a humanidade. Quando um homem ou uma mulher atende esse vinde de Deus, vai ouvir a voz de Deus falando no seu espírito, na sua alma, no seu interior. Ide. Você veio para vir, para ir. Você veio para ir. Deus me chamou para ir. Primeiro vinde. Quantos aqui já aceitaram o vinde de Jesus na sua vida? Já veio a Ele como Salvador e Senhor. Agora está sobre você e em você uma ordenança: ide. Então Ele nos chama: vinde. Em seguida Ele diz: ide. A humanidade que não atender o vinde de Jesus está fora do seu plano de salvação. Porque a salvação se concretiza na vida de um homem, de uma mulher, quando atende esse vinde e digo: eu quero, eu venho, eu vou em direção a ti. Aí se concretiza a salvação. Mas no segundo momento, ao receber esse vinde, aceitar, se eu não cumpro o ide, eu estou em desobediência ao maior chamado de Deus na minha vida nessa terra, que é ser testemunha da verdade gloriosa do Evangelho para homens e mulheres, tribos, culturas, nações, aonde você estiver, como agente potencializador do reino. Disse agora, alguns segundos atrás, que na terra há uma especificidade maior para a nossa ação enquanto filhos de Deus. Minha igreja lá no Meia, e eu trago uma saudação da Igreja Batista Internacional da Paz a essa amada e querida igreja. Nós temos 4 alvos de ação que dizem respeito às 4 personalidades existentes no universo: Deus, adoração; os irmãos, edificação; os incrédulos que não estão na incredulidade, evangelização; e os demônios, guerra espiritual. Só fica de fora os anjos, porque não tratamos com eles diretamente. Deus dá ordem a eles, eles já recebem ordem de Deus para agir a nosso favor. Então a igreja age em adoração, edificação, evangelização e guerra espiritual. Diga comigo: adoração. Bem forte: adoração. Edificação. Evangelização e guerra espiritual. Olha para o teu irmão, pergunta assim: está preparado, irmão? Então Deus nos prepara para sermos adoradores, adorar em espírito e verdade. Deus nos prepara para ser evangelizadores, evangelizar com intrepidez. Deus nos prepara para ser edificadores e edificar o nosso irmão na fé. E Deus nos prepara para a guerra espiritual. Quem sabe oportunamente, pastor André me convida aqui para falar mais detalhadamente desses 4 pontos. Não será hoje, mas é isso que se resume a ação da igreja. E dessas 4 ações que a igreja tem que operacionalizar, fazer, efetivar, explicitar, 2 delas não tem razão de ser no céu. Quais são?
evangelização e guerra espiritual. No céu não tem demônio para expulsar, graças a Deus. E no céu não tem ninguém para se converter, porque todos são convertidos, graças a Deus. Então a nossa vida nessa caminhada terrena se torna efetivamente útil quando estamos no meio da guerra. Você pode dizer amém? Amém. Guerreando em nome do Senhor. E quando estamos ganhando almas para Ele. Se a nossa vida não se concretiza efetivamente numa ação de ganhar almas, e se a nossa vida não está envolvida plenamente no exercício de guerra espiritual, é melhor orar a Deus e ir para o céu. Porque essa vida não está tendo a utilidade que ela precisa ter, de forma essencial, imprescindível e fundamental, à luz do que é o reino de Deus, que é propagar o Evangelho para que vidas sejam salvas e guerrear contra as forças das trevas. Adoração e edificação vai haver a eternidade toda, mas a evangelização é só aqui. Eu imagino quantos filhos de Deus fizeram isso. Olha aqui para mim. Atravessaram o portal da eternidade, chegaram na eternidade e pensaram assim: meu Deus, se eu pudesse voltar, trabalharia mais para ganhar pessoas para Cristo. Todos atravessaram o portal da eternidade e disseram: meu Deus, teria me consagrado e me santificado mais. Perdi tanto tempo com coisas que não faziam sentido. Do ponto de vista de Deus, somos salvos para sermos instrumentos nas suas mãos na terra. Senão Ele nos levaria imediatamente para o céu. Seria assim, pastor André. Cada um que recebesse Jesus cairia morto. Já entrou no céu, que maravilha. Eu recebo Jesus como Salvador, pum, caiu morto. Já foi para o céu. Acabou aqui a luta, as dificuldades aqui na terra. Por que Ele nos deixa na terra? Porque Ele tem uma missão na minha vida e na tua vida. Diga: Deus tem. Como um ato profético, Deus tem uma missão grandiosa na minha vida, em nome de Jesus. E Ele tem. E essa missão se reduz de forma mais essencial. Essa redução não tem nada de pejorativo no sentido da palavra, porque ela é ampla, poderosa e gloriosa, com repercussão eterna. Essa missão está ligada à evangelização e à guerra espiritual. Por isso que os alvos que o diabo trabalha mais era criar impedimentos para uma eficaz evangelização e tirar fervor da igreja de ganhar almas para Cristo. E também fazer com que a igreja não tenha visão de guerra espiritual. Porque uma igreja tendo visão de guerra espiritual e tendo desejo, anseio, vontade e a mobilização efetiva para ganhar almas para Cristo, ela mais do que nunca está cumprindo efetivamente a sua missão de igreja. Louvado seja Deus por isso. Duas palavras centrais: vinde e ide. Você veio, mas você está indo? Pergunta para a pessoa que é inteligente e vai entender o sentido da frase, o sentido da pergunta. Olha para ela e pergunta assim: você está indo? Irmãos. Há sempre um lugar que eu e você podemos ir. Há sempre alguém a quem eu e você podemos ir. Há sempre ao nosso redor um campo missionário. Tem um campo missionário ao seu redor, e você sabe qual é. Duas palavras centrais: vinde e ide. Quero dizer uma outra coisa, a guisa de introdução a essa palavra. Jesus, Ele mesmo, é a maior inspiração de missões para nós. E Paulo diz, o apóstolo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus é uma referência para nós de opção de vida missionária. Lá no céu, na glória celestial, Ele tomou a decisão de ser missionário no planeta Terra e veio para cá, neutralizando a sua condição de Deus, associando ela à dimensão humana que nos ensina a cristologia bíblica. Ele caminha nessa terra como missionário, escolhe 12, de ministério bem sucedido, escolhe 12, começa o ministério, e hoje milhões se espalham pela face da terra, aleluia, e milhões ainda entrarão no reino, aleluia. Que a obra missionária de Jesus, ela tem um poder extraordinário. O que emana dele tem um poder extraordinário. Ainda hoje, ao falar as suas palavras, ainda hoje, ao falar no seu nome, ainda hoje, ao falar da sua glória, ainda hoje, ao falar do seu poder, ainda hoje, a clamar
sobre o seu sangue, acerca do seu sangue. Há poder que se manifesta no meio da igreja, há poder que se manifesta na vida das pessoas, há poder que se manifesta nessa vida e nessa terra. Aleluia, glórias a Deus. Jesus então é a nossa inspiração. Deixe o céu de glória, vira-se para o Pai, o Espírito diz: eu vou. Olha para anjo, arcanjo, querubim, serafins, eu vou e voltarei, mas irei lá como missionário para levar a palavra de salvação à humanidade. Você pode dizer graças a Deus por isso? Aleluia. A obra missionária de Jesus está nos levando para o céu. A obra missionária dele está nos levando para o céu. Quero dizer uma terceira e última coisa, e entraremos no estudo nessa noite. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Jesus, Ele é o Senhor de tudo e de todos. A igreja não pode abrir mão de nenhuma área que diz respeito à realidade da vida. Você vai dizer sempre amém depois que eu falar a frase. Jesus é o Senhor das almas. Amém. Você é mais forte. Jesus é o Senhor das almas. Amém. Jesus é o Senhor da economia. Amém. Jesus é o Senhor da política. Amém. Jesus é o Senhor da sexualidade. Amém. Jesus é o Senhor da arte. Amém. Jesus é o Senhor da cultura. Amém. Ele é Senhor de todas as coisas. Amém. A igreja muitas das vezes abre mão de expressar o senhorio de Cristo em áreas fora da vivência interna que ela tem para adorar ao Senhor. Somos uma comunidade, às vezes, de característica muito, usarei uma palavra, narcisista. Ficamos em torno de nós mesmos, desenvolvendo e cultivando a nossa espiritualidade, e não causamos impacto na sociedade e no mundo. Não nos apropriamos daquilo que a realidade do mundo é, para configurar a presença do reino ali. E é importante, porque todas as ações que a igreja faz, em qualquer área da vida humana, são potencializadoras de possibilidades de evangelização. Vou dar 2 exemplos, adiantando o que eu quero dizer. Sou professor do Estado, professor de filosofia no Estado, e fui de História durante um tempo. Me formei aqui na Universidade Federal Fluminense, há muitos anos atrás. E constatei várias vezes como que o ensino, que é engendrado, pensado, articulado e definido para alcançar os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, são incompatíveis em alguns fundamentos com as verdades bíblicas. Dou um único exemplo para isso na área de História. Um professor de História que entra no 6º ano, antigo 5ª série, para ensinar crianças os fundamentos das grandes civilizações que formaram a condição humana, ele vai se deparar com o capítulo 1 para discutir a questão da origem da humanidade. E aquelas crianças serão ensinadas em 4 páginas e meias, mais ou menos, do capítulo, que os fundamentos que melhor explicam a origem da humanidade científicos é o darwinismo, não é a Bíblia, não é Gênesis, não é o cristianismo. Então as crianças são logo inseridas numa concepção, numa cosmovisão de surgimento da humanidade a partir de um valor materialista, que os seres humanos eles estão no processo evolutivo vindo lá dos homens das cavernas, que teriam o nome técnico, os hominídeos, e passaria por todo um processo de evolução até chegar ao Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. E talvez nesse capítulo inicial do livro de História terá um pequeno box, ou então umas 5 ou 6 linhas, um parágrafo final, para fazer referência a uma visão mítica, uma visão ilusória, uma visão não científica, uma visão ideológica, uma visão religiosa sobre a origem da humanidade, que seria um ato criativo divino. E as crianças sairão do processo escolar conscientes que a Bíblia é apenas um conto de fadas no que se refere à explicação de certos valores da vida, porque a ciência tem uma explicação que é contrária e antagônica a ela, e isso vai acabar por prevalecer. Em parte esse fato acontece porque há uma omissão da igreja em áreas de conhecimento. Há uma omissão da igreja em áreas de construção da inteligência. Há uma omissão da igreja em algumas áreas fundamentais da vida. Às vezes os crentes olham assim uma experiência, a igreja olha uma experiência televisiva de uma novela e gosta assim de reclamar: como essa novela
ensinam coisas imorais, ensinam coisas sujas, ensinam coisas indevidas, e é verdade. Mas cadê os crentes ali escrevendo novelas? Cadê a presença do pensamento cristão ali para modificar isso? Cadê a inteligência cristã que Deus nos deu para trabalhar em algumas áreas fora, que seja fora do mundo da igreja propriamente dito, e voltado para atingir milhões de pessoas através de um veículo poderoso como esse, que é a mídia e são as telenovelas? Irmãos, eu estou bem coerente com essa crítica que eu estou fazendo, porque alguns anos atrás comecei a lidar com essa questão de transmitir o Evangelho também no mundo cultural mais amplo do que aquele universo de vivência da igreja. E aí tive uma pequena experiência que eu compartilho contigo. Escrevi o meu primeiro livro, cansado de entrar nas livrarias seculares e ver livros sendo lidos por adolescentes, sendo lidos por crianças, infestado de magia, infestado de considerações anticristãs, coisas do tipo Harry Potter de um lado e Crepúsculo de outro. E aí eu resolvi escrever um livro com a mesma linguagem, com a mesma estética, só que com fundamento cristão. Escrevi meu primeiro livro nessa linha, chamado Cusco, o Gênio do Mal e o Povo do Apocalipse. Uma espécie de romance escatológico, com uma linguagem de literatura policial, com uma perspectiva de história em quadrinhos, com uma estética de cinema. E esse livro vendeu 3 mil exemplares em todo o Brasil e impactou a vida de jovens e adolescentes que não estavam muito interessados na visão do mundo da igreja, não estavam muito interessados em sermões, não estavam muito interessados naquele universo que eles achavam de muito peso religioso da igreja, e encontraram nesse livro uma explicação sobre fundamentos da fé que fez com que muitos deles se firmassem na fé. Para que Deus nos deu inteligência? Para ela ser usada em todas as direções para afirmar o reino. Essa expressão que eu acabo de dizer, Jesus é o Senhor de tudo e de todos, na verdade não é minha, é uma expressão de um dirigente da igreja na Holanda que viveu no início do século XX. Ele disse uma frase que mudou a minha vida quando eu li e quando eu vi. Ele disse assim: não há uma polegada da vida que Jesus não diga, é minha, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a sua honra e tudo é para a sua glória. Então nós devemos ter uma consciência que precisamos trabalhar efetivamente também no mundo da cultura, no mundo social mais amplo, no mundo da economia, no mundo da política, em todos os mundos que fazem parte de uma ordem social, de uma tessitura social, de uma organização social, de um padrão civilizatório, para ali levar efetivamente o impacto do Evangelho e o impacto da fé e a presença da igreja. Eu quero avançar um pouco. Está ali para reproduzir, não está comigo, né? Igreja, comunidade que reúne pessoas. Isso? Certo? Eu não estou ali. Mas vamos para o outro da... Tá bom? Vê o outro para mim, por favor. E ele vai abrir como igreja, comunidade que reúne pessoas. Não é isso? Ok? Deixa eu ver. É o outro. Você estava lá? Foi eu que te tirei? Vamos falar no outro, por favor. Isso mesmo. Vamos para o próximo quadro. Olha, é isso aí mesmo. Ok. Nós estamos vivendo no mundo contemporâneo. E essa palavra mundo contemporâneo tem a ver com os estudos de história que nos diz que existem 4 fases na história da humanidade: mundo antigo, mundo medieval, moderno e contemporâneo. Esse mundo contemporâneo começa no século XVIII com a Revolução Francesa e vem até o século XXI onde nós estamos. Então é importante que a gente possa desenvolver um raciocínio para o que deve ser a igreja, qual a identidade da igreja para esse tempo que nós estamos inseridos. Porque Deus não erra em nada que Ele faz. Ele nos estabeleceu como homens e mulheres para esse tempo, sabendo que você tem um potencial para ser bênção nesse tempo. Diga, eu tenho um potencial para ser bênção nesse tempo. Há uma definição de igreja aí, que é comunidade que reúne. Se tiver algum erro aí de digitação, você ignora, foi digitado por alguém que eu pedi muito rápido. Comunidade que reúne pessoas de variadas idades, etnias, grau de cultura e inteligência, identificados com os conceitos éticos e teológicos do cristianismo. Isso é igreja. Quero que vocês todos olhando ali na tela, está tendo uma boa visibilidade ali na tela, amém? Uma boa, amém? Tá bom, então leiam essa definição de igreja todos juntos e bem forte. Pode ler. Comunidade que reúne pessoas de variadas idades, etnias, grau de cultura, inteligência, identificadas
bem, então a igreja é uma comunidade humana e espiritual que reúne indivíduos, faixas etárias diferentes, com respeito a todos, etnias diferentes, sem racismo, grau de cultura e inteligência diferente, que Deus potencializou cada um de nós, todos respeitando todos, identificados, temos uma identificação comum com os conceitos éticos e teológicos do cristianismo. O cristianismo pressupõe uma doutrina, pressupõe um poder e pressupõe uma ética. É isso que é o cristianismo: uma ética, uma doutrina e um poder. Um poder que entra na vida das pessoas e salva. Um poder que faz milagres acontecerem. Um poder que gera cura divina. Um poder que paralisa principados e potestades. Um poder que restaura famílias. Um poder que muda comunidades. Um poder que traz avivamento. Um poder que faz coisas extraordinárias acontecer. Um poder que não há impossível para ele. É a maior manifestação de poder do universo. Está dentro do Evangelho de Jesus. O Evangelho, portanto, ele é um poder. Ele é uma doutrina, são princípios, fundamentos, tem parâmetros do que se pode pensar e o que não se pode pensar. O Evangelho também é uma ética. É um comportamento correto diante de Deus. E a igreja, essa igreja, com essa definição, a gente pode caminhar em direção a uma missão que ela tem. Eu havia já adiantado isso. A missão da igreja é adorar ao Criador, edificar os santos em Cristo, lutar contra o inferno, a guerra espiritual, e evangelizar e civilizar o mundo. Então a igreja adora a Deus. E a adoração é um conceito rico, precioso e extraordinário. Você adora não só no momento que levanta as mãos para cantar louvores. Adoração implica toda a sua vivência de fé. Adoração implica todos os seus atos. A vida familiar de um servo de Deus adora a Deus ou não? A forma como trata marido ou esposa. Adoração a Deus tem a ver a forma como eu lido com o meu dinheiro. Adoração a Deus tem a forma como eu me comporto. Adoração a Deus tem a ver com o meu padrão de educação e comportamento devido diante das pessoas. Adoração a Deus tem a ver com os aspectos práticos da vida. Não é só o momento de levantar as mãos e adorar. Adoração tem várias implicações. E adoração, a gente vai a Deus pelo que Ele é, muito mais do que o louvor, que a gente vai a Deus pelo que Ele faz. Então a missão da igreja é ter uma postura de adoração ao Criador, para que Deus possa olhar a nossa vida e ver que estamos adorando em tudo que fazemos. A igreja também tem como missão edificar os santos, é orar pelos irmãos, não é falar mal dos irmãos, é ser gentil e educado com os irmãos, é sempre procurar o melhor dos irmãos, para os irmãos, é sempre se lembrar dos irmãos, em oração, com palavras de ânimo, de esperança. A igreja luta contra o inferno. Ela tenta paralisar as obras do inferno através de oração, através de jejum. Ela não só tenta como ela consegue, ela vai orando, porque existem forças espirituais que avançam sobre o mundo. E nós precisamos estar lutando para que essas forças sejam dissipadas, sejam vencidas e vidas sejam libertas. E ela trabalha para evangelizar, ganhar almas e também civilizar. Esse é um ponto que está aqui importante. A igreja também é uma agência de conscientização sobre a vida. E esse aspecto de civilizar pode estar em perfeita conexão com o aspecto de evangelizar. Viemos falando no carro, comentando com os amigos que estavam comigo, em algum momento nós falávamos da bênção financeira que Deus tem dado a algumas igrejas. Existem pelo mundo igrejas milionárias. E no Brasil tem igrejas milionárias que poderiam estar abrindo centros de atendimentos hospitalares em municípios do Brasil onde não se tem. Poderia estar colocando pequenas escolas de grande qualidade, próximos de comunidades de muita pobreza, para abençoar a vida dos pobres. Poderia estar financiando a presença de missionários em pontos do mundo em que o Evangelho ainda não chegou. Mas eles preferem construir grandes catedrais e preferem gastar dinheiros com coisas que não edificam vidas. E vão dar conta a Deus sobre isso, não tenho dúvida, os senhores. E quando essa igreja convida para um momento de culto, essa comunidade
vai ter um coração já receptivo para o convite daquele pastor e daquela igreja que ele identifica como uma comunidade de fé que não está apenas interessada em mudar a identidade religiosa dele ou dela, a identidade religiosa dele ou dela, mas está interessado também na totalidade do que a sua vida significa e representa. É uma igreja que estende as mãos para a comunidade que está ao seu redor. Uma boa pergunta que deve ser feita por toda a igreja local, nessa questão de conexão, de comunicar o evangelho ao redor, para a comunidade onde ela está inserida, uma boa pergunta seria a seguinte: se a nossa igreja deixasse de existir amanhã, faria falta só para os crentes ou faria falta para a comunidade também? Será que a comunidade sentiria falta dela? Ou a comunidade diria assim: os crentes estavam aí e foram embora, né? Também não tinha diferença nenhuma para a gente. São coisas que devemos pensar em termos daquilo que é o projeto de Deus para uma igreja que está numa localidade. Ela é a maior força na terra de presença divina para irradiar luz pela comunidade, para alcançar vidas ao redor, para causar impactos em famílias, para não só evangelizar, mas conectar isso também ao mundo, de civilizar, de agir também em prol do ser humano. Eu me lembro quando Deus falou no meu coração de forma nítida, dizendo: seu ministério tem que ter duas marcas. Qualquer ministério tem que ter duas marcas. Deus me falou isso há algum tempo atrás de forma nítida. Primeira marca do ministério: glorificar a Deus. Verifique sempre se o seu ministério está glorificando a mim. Segunda marca do ministério: abençoar vidas ao redor. Verifique se o seu ministério está abençoando vidas. Isso serve para uma igreja local, mas tem que glorificar a Deus e abençoar vidas. É para isso que Deus nos estabeleceu. Indo adiante, eu quero desafiá-los com algumas observações acerca de tipos de igreja. Precisamos entender bem qual é o tipo de igreja que agrada a Deus. Como que nós vamos organizar esse espaço chamado igreja para efetivamente ser uma força nas mãos do Senhor para causar impacto na cultura que nós estamos inseridos. E eu propus aqui a ideia de igrejas antropocêntricas. Acho que isso também está na sua apostila, não é isso? Não estou acompanhando mais a apostila. Igrejas antropocêntricas, igrejas materialistas, igrejas gnósticas, igrejas anacrônicas e igrejas sensacionistas. Tudo isso representaria problemas e que verificamos empiricamente na realidade das igrejas existentes, na realidade chamada Brasil, Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Igrejas antropocêntricas são igrejas com mensagem de autoestima, o tempo todo trabalhando autoestima, em vez de trabalhar a questão da glória de Deus, em vez de exaltar ao Senhor, em vez de buscar realmente uma postura cristocêntrica. Sutilmente essas igrejas migram para o universo de concepção de pregação antropocêntrica. Viram aquelas igrejas o tempo todo voltadas para satisfazer os desejos humanos e colocam até dias específicos para cada um dos seus problemas serem resolvidos. Esse tipo de igreja às vezes me dá até a impressão de que Deus é uma lâmpada de Aladim, esfrega e faz os seus 7 pedidos. Igrejas antropocêntricas, mensagem de autoestima. Isso precisa estarmos atentos a essa questão, porque a mensagem da igreja, a postura da igreja deve ser cristocêntrica. É tudo para a honra e para a glória do Senhor. É tudo para afirmar Cristo, propagar Cristo, a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Igrejas materialistas, onde o ter suplanta o ser. Um dia desse eu ouvia um testemunho dado em uma determinada igreja, no horário lá de televisão, e o tempo todo eu fiz questão de ir até o fim, e durou muito. As pessoas davam testemunho só de ter. Era só isso. O que conquistou na sua vida material, o aumento da sua conta bancária, o carro que não era de luxo, agora mora numa mansão. Era o tempo todo a questão do ter. Mas o Evangelho é sobretudo a questão do ser. É o fruto, é o ser, é o caráter, é a transformação que o Espírito Santo faz em nós. Isso é o sentido primeiro do reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a igreja tem que estar voltada para a questão mais específica do ser, moldar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo.
Igrejas que eu chamei de gnósticas, que tem um misticismo delirante e alienado, está muito mais preocupado em ver anjos e cantar sobre anjos do que efetivamente levar a mensagem do reino. Vão para a igreja muito mais para ouvir profecias, ou então ouvir palavras de conhecimento e ficar com cânticos de anjo disso, o anjo entrou aqui, o anjo saiu ali, e nenhuma preocupação de efetivar o reino, o crescimento de discipulado e avançar a igreja junto ao mundo social que ela se insere, onde o evangelho ainda não chegou como palavra de transformação. Igrejas anacrônicas são igrejas que não percebem o tempo que estão vivendo, são igrejas que às vezes têm um narcisismo espiritual, ficam voltadas o tempo todo para si mesmas, sem aquelas conexões necessárias com a comunidade ao redor. E às vezes essas igrejas também são igrejas obscurantistas, são igrejas que não estimulam a manifestação da inteligência dos jovens, não estimulam ministérios que possam aparecer em áreas diferentes para gerar a possibilidade de alcançar pessoas para Cristo. E aqui eu quero dar um exemplo. Uma igreja famosa nos Estados Unidos, de Phoenix, uma cidade americana, um pastor começou uma igreja com 10 pessoas. Essa igreja hoje deve ter por volta de 5 mil, 6 mil membros. Houve um crescimento extraordinário. E uma história eu nunca vou esquecer. Um jovem motoqueiro um dia parou a sua moto perto da igreja, entrou e assistiu o culto. E o pastor fez depois um apelo e ele aceitou Jesus. 2 semanas depois ele apareceu na igreja. E o pastor olhou assim no terceiro banco mais ou menos da igreja e o conheceu. Embora ele estivesse com um terno. Aí ele chamou o obreiro e perguntou: aquele lá era fulano que apareceu aqui com aquele casacão e tudo mais, o motoqueiro? Falou: é ele mesmo, pastor, agora já está até com um uniforme de crente, está vestindo terno, tudo direitinho, tudo bonitinho. Aí o pastor falou assim: no final do culto eu quero conversar com ele. E cortando a história, chamou o rapaz lá no gabinete e perguntou: você é aquele rapaz? Sim. Por que você está assim, vestido dessa maneira? Não, estou olhando aqui os crentes tudo veste terno e tudo mais. Eu acho que isso agrada mais a Deus, é mais uma questão de santidade. O pastor falou: não, eu tenho um ministério para você, da parte de Deus. Eu quero que você volte a vestir o seu casacão, eu quero que você volte a vestir a sua calça jeans, e eu quero que você pegue a estrada como você pegava antes, porque você vai ganhar motoqueiros para Cristo. E eu já tenho um projeto de cara. Eu vou fazer o culto do motoqueiro aqui, do motociclista, aqui na igreja, um sábado à noite. Vou fazer esse culto aqui. E foi o pacto da cidade, que eles chegaram na cidade fazendo barulho com as suas motos. A população ficou preocupada, chamaram a polícia. Ele tinha avisado antes o poder público. Enfim, a igreja lotou com aqueles motociclistas e eles começaram a assistir o culto. Se cantou uma música que eles gostavam, eles assobiaram, eles riram, eles debocharam. Chegou na hora do pastor pregar, o pastor levou uma palavra de fé, eles foram ficando sérios, observando, ouvindo, e chegou o momento de fazer o apelo. Bem tipicamente no mundo assembleano. Agora, quando querem aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, mudar o rumo da sua vida, Jesus tem bênção para te dar. Um timidamente levantou a mão, 2, 3, daqui a pouco dezenas dele vieram na frente, chorando e quebrantados. Tudo porque o pastor teve uma visão de que é preciso ter pessoas em várias áreas de grupos sociais para poder alcançar vidas e levar o evangelho com a linguagem que aquelas pessoas estão acostumadas a lidar dentro do mundo cultural delas, para que elas possam dar ouvidos efetivamente e ter o impacto do evangelho no seu coração e no seu viver. Igrejas sensacionistas são igrejas que negaram a possibilidade das manifestações do Espírito Santo no contexto da realidade espiritual que a igreja se insere. E no adiante, eu tenho um quadro em que eu apresento à igreja uma definição de Efésios 4, 1 a 16. Esse arquivo poderá ser disponibilizado depois, os dois, para quem quiser, tá bom? Tem ali Jesus Cristo como cabeça e os 5 ministérios a partir do qual Deus age na igreja ainda hoje. Nenhum desses ministérios caíram, eles estão de pé. Pastores, profetas, professores ou mestres e evangelistas. Apóstolos. Mas tem tanto apóstolo por aí. Eu não sei se tem apóstolo que se chamou, mas Deus continua chamando pessoas para dimensões de ministérios apostólicos, dimensão de ministérios pastorais, profetas, professores e evangelistas. Olha aqui para mim. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. A potente mão de Deus, qualquer mão tem 5 dedos. Então, esses 5 dedos da mão de Deus são pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. Há algumas definições explicativas
dos ministérios, 2 Crônicas 8:14, 1 Coríntios 12:5, Atos 21:19, Romanos 12:7. Cada cristão é um órgão, cada cristão faz parte desse corpo de Cristo mais efetivamente, como diz 1 Coríntios 12. Então, há um lugar para todos trabalharem. E a igreja é o corpo de Cristo, sendo comandado pela cabeça, que pensa e orienta através da sua palavra e através dos dons de revelação. Jesus trabalha na igreja orientando através da palavra e dons de revelação. Esses dons que estão de pé na igreja hoje, Deus ainda usa muito dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que são maneiras de iluminar a mente da igreja, a mente da liderança da igreja, através de uma ação imediata, direta do Espírito Santo, que lado a lado com a palavra, não contrariamente à palavra, vai orientando o que a igreja deve ser e o que a igreja deve fazer. E ela, a noiva de Cristo, que tem que ter uma relação com Ele de respeito, de fidelidade e de obediência. Então, esse seria um quadro bem interessante para depois você ler cada item, cada versículo, e assim aprofundar a sua reflexão sobre essa metáfora da igreja como corpo de Cristo e todas as implicações que isso significa. O importante que a gente pode destacar de imediato é que para que uma igreja tenha realmente um sucesso na sua ação ministerial, é preciso que haja uma boa coordenação de todo o corpo unido, todo o corpo junto, para trabalhar de forma efetiva, de forma desinteressada de si mesmo, mas interessada no progresso do reino, todos em obediência ao pastor, todos em concordância com ele, cada um fazendo a sua parte de forma espiritual, de forma humilde, de forma devotada, para que a igreja seja fortalecida e o reino avance cada vez mais em nome de Jesus. Um pouco adiante eu tenho um quadro que eu havia mencionado para vocês, que diz respeito às 4 ações da igreja: adoração, evangelização, batalha espiritual e edificação. Como eu não terei tempo de estar fazendo um detalhamento de tudo isso, eu proponho que os obreiros da igreja, junto com o pastor, possam refletir ponto a ponto nesse quadro. Quem sabe um dia aqui, no culto de doutrina, vocês possam fazer um mergulho mais específico nesse universo de considerações. Mas está aí a igreja lidando com esses universos. Ela está lidando com Deus e precisa adorá-lo. Ela está lidando com o mundo incrédulo e precisa evangelizar. Houve um problema aqui que o quadro cobriu. Ela está lidando consigo mesmo, edificando uns aos outros e na dinâmica da batalha espiritual. Quero agora me ater um pouquinho à perspectiva da batalha espiritual, para nós darmos uma olhada na Bíblia e entender isso no contexto da evangelização. Vamos lá para Efésios, em primeiro lugar, capítulo 6, versículo 12, passagem bastante conhecida por todos vocês. Efésios 6, 12. Vejamos a leitura da palavra. Mesmo que se conheça o texto, sempre é bom abrir a palavra de Deus e olhar a Bíblia com seus olhos e fazer a leitura. Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim, texto bem conhecido: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Leiam vocês o versículo 12 em voz alta. Podem ler em nome de Jesus. Então o versículo diz que a nossa luta não é contra o vizinho, não é contra o governo federal, estadual, municipal. A nossa luta não é essa, mas sim, diz Paulo, contra os principados, príncipes que Satanás designa para cada país e para cada território. Potestade da pornografia, potestade das drogas, potestades da heresia, potestade da idolatria, príncipes das trevas desses séculos, demônios que são chefes de hostes, e contra as hostes espirituais da maldade, os demônios propriamente ditos que incorporam com maior frequência nos lugares celestiais, porque Satanás deixou bem claro qual é o movimento que ele faz no exercício da sua maldade. De onde vem Satanás? De passear pela terra e rodear nela.
Porque o seu quartel-general é nas regiões celestes. Ele vem à terra, mas o quartel-general dele é nas regiões celestes. E é ali também que a Bíblia diz que Jesus está assentado. São várias regiões celestes. Jesus está assentado em uma delas. Por onipresença, está presente em todas. Num sentido mais tangível do termo, está em uma delas, cercado da sua corte angelical específica. Alguns anjos, arcanjos, querubins, serafins, que acompanham Jesus para todo lugar que ele vai. Ele está ali, nas regiões celestes, assentado. E ele diz que eu e você também estamos assentados com eles em regiões celestes ou celestiais, como diz em Efésios. Então ali que é travada a batalha. Se a batalha é vencida ali, ela é vencida aqui. Você vence a batalha lá para vencer aqui. Então a igreja entra nessa batalha com essas forças espirituais, porque essas forças espirituais é o maior obstáculo para que o evangelho seja recebido. É o maior obstáculo para que a igreja avance. O maior obstáculo não é de governo. Na China a igreja cresce, contrariamente à política do Partido Comunista Chinês, ateísta e perseguidor da igreja. A maior oposição da igreja não é um vizinho. O vizinho pode estar falando mal da igreja hoje e amanhã está até na eternidade. A maior oposição da igreja não são leis, porque o poder de Deus é maior do que qualquer lei humana. A maior oposição que a igreja tem para consolidar o reino na vida das pessoas são essas forças espirituais. Esses principados. Pensa no principado do Islã, queimando igrejas na África, matando cristãos, enchendo a Europa, Estados Unidos de mesquitas, enviando jovens, um jovem do sexo masculino acompanhado por várias jovens do sexo feminino para procriar e aumentar o número de muçulmanos na Europa e nos Estados Unidos para suplantar o número de cristãos e assim ter condições de fazer eleições, eleger prefeitos, deputados, senadores e chegar ao controle da nação. Não se esqueçam que Londres atualmente tem um prefeito muçulmano. As repercussões disso a gente vai ver logo logo, se é que já não estamos vendo. E como a igreja às vezes tem uma lentidão para observar essas coisas, que às vezes ela está mais preocupada em subir aos montes para ficar orando no monte, horas e horas e horas, enquanto o Satanás está trabalhando na vida. Temos que orar sim, mas temos que também vigiar, abrir os olhos, observar, agir, usar a nossa inteligência, ocupar espaço e perceber que é uma guerra que está em todas as facetas da vida humana. Então esse texto está nos ensinando que temos uma hierarquia a enfrentar. Principados mandam, potestades obedecem, forças espirituais da maldade também obedecem a potestades e principados, e forças espirituais do mal, dominadores de forças espirituais do mal, obedecem aos três e não mandam em ninguém e só incorporam. Há toda uma hierarquia para agir contra o universo, para agir contra o mundo, para agir contra a igreja. E Paulo está chamando a atenção, é uma luta e precisamos lutar. E Efésios é uma carta para a igreja. Então uma igreja que quer avançar em consolidar projetos de evangelização, impactar seu bairro, impactar sua cidade, impactar o país, precisa ter visão de batalha espiritual, precisa discernir um pouco melhor esse assunto e precisa aprender como se faz na prática. Por exemplo, a oração de guerra, que é totalmente diferente da oração de consagração ou da oração de intercessão. Precisamos entender o que é oração de guerra. É ela que lida com principados, potestades, forças espirituais do mal e hostes espirituais ou dominadores. Vamos adiante. Quantos estão comigo? Amém. Modelo neotestamentário de igreja. Isso sim, é um ponto fundamental para nós. Modelo bíblico de igreja. A igreja é cristocêntrica, fundamenta-se no amor e busca plena fidelidade. Então destaco dois aspectos: plena fidelidade a Deus e profundo amor para com Deus e para com as almas perdidas. Jesus ensinou que a lei tinha uma essência, e essa essência seria o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor aos seres humanos, o amor ao nosso próximo. Então uma igreja cristocêntrica é uma igreja que avança, é uma igreja que vence. Modelo neotestamentário de igreja: a igreja luta contra o pecado, os individuais e os sociais. Temos que lutar contra pecados individuais e sociais.
Pecados sociais, pobreza. A igreja trabalha, contrariamente a isso, para afirmar cidadania quando ela pode. Igreja trabalha contra a prática do aborto, trabalhando no sentido de poupar vidas que estão sendo oferecidas em holocausto a Satanás. Quantas e quantas manifestações práticas de aborto está ligado única e exclusivamente, não entrarei em outros aspectos, única e exclusivamente a uma prática irresponsável de exercício de prazer. E aí entra o sacrifício necessário de uma vida. E a igreja precisa lutar contra isso. Isso também é algo que interessa a Deus, porque Deus ama esses infantes que estão sendo assassinados antes de nascerem. Eu lamento quando eu olho para os Estados Unidos da América e vejo que aquele país tem, se eu não me engano, 2 milhões de práticas de aborto por ano. E a força religiosa conhecida nos Estados Unidos como oposição ao aborto chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Os padres se levantam contra o aborto e pastores silenciam, não falam nada. Eles estão dando melhor testemunho do que é o Evangelho, do que é nós nesse ponto, lutando pela vida, pela dignidade da vida, pelo valor da vida. Ninguém pode destruir a vida que Deus estabelece. A igreja precisa ter noção de pecados individuais e sociais e combatê-los. A igreja faz apologética, pensa a fé e suas razões, faz a crítica da fé e entra na arena do debate intelectual. A igreja precisa demonstrar sua inteligência enquanto igreja. A igreja precisa ocupar os espaços das escolas e das universidades. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu estou sendo assim bem objetivo em alguns pontos, não estou detalhando muito aprofundadamente nenhum desses pontos, mas eu tenho sido uma militância coerente nisso que eu estou falando. Eu sou um professor universitário e sei a importância de estar nos corredores de uma universidade, onde o evangelho é achincalhado, onde o evangelho é negado, onde o evangelho é apresentado como manifestação de obscurantismo, onde o evangelho é pensado para gente sem competência intelectual, pessoas incapazes que não estudaram e escolheram o evangelho como opção de vida por não ter outra. E como é necessário ali mostrar que nós temos sim capacidade de entender tudo que está ao redor, que nós temos sim capacidade de ter uma crítica inteligente nesse mundo, que nós temos sim planos excelentes para a sociedade, que nós temos sim compromisso com a verdade em todos os sentidos e com a inteligência que Deus nos deu, porque foi Deus que deu a inteligência ao ser humano. A inteligência não vem do diabo, vem de Deus, e os filhos de Deus deveriam usar a inteligência para glorificar a Deus. E vidas lá na faculdade podem estar sendo tiradas do caminho do reino, ou colocadas no caminho do reino, pela presença de um professor que possa apresentar corretamente o Evangelho, ou um professor que, ao contrário, possa falar mal do Evangelho e dizer que o Evangelho não faz sentido. E quantos estudantes universitários que eram fervorosos da igreja colocaram os pés na faculdade e se afastaram do Evangelho, porque encontraram professores céticos, ateus, agnósticos, cheios de argumentos para dizer que o cristianismo não vale nada intelectualmente, é apenas um refúgio de fé para gente ignorante. A igreja não pode abrir mão de dar um testemunho de fé em todas as áreas da vida. É isso que eu quero afirmar, é essa a minha luta nesses últimos tempos da minha vida, para que a igreja desperte para a missão global que ela tem, de interferir em todos os processos da vida social, dando testemunho dizendo: Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus é Senhor das mentes, tanto quanto Ele é Senhor dos corações e das almas. Aleluia. A igreja ensina e pratica justiça. Precisamos ter a igreja como referência de justiça para um processo de evangelização eficaz. Cabe a mim aqui lidar com algumas coisas da cultura, porque esse é meu tema. Eu estou tentando mostrar alguns pontos aqui. Uma coisa que é indiscutível. Você pode dizer: mas isso, pastor, me parece que é muito mais um mito, não é uma realidade, talvez não seja bem assim, e eu posso concordar com você. Mas se fizer uma pergunta às pessoas, que grupo religioso mais efetivamente, o brasileiro comum, desconectado de qualquer sistema de religiosidade, pergunta a ele: qual é o grupo religioso que mais efetivamente trabalha no sentido de auxiliar as pessoas que passam necessidade? Irmãos, eu já vi uma pesquisa nesse sentido. E sabe o que deu? Quem é que sabe o que deu? Espiritismo. Tem mais fama junto à comunidade, tem mais fama junto à sociedade, de ser muito mais voltado para ações concretas de ajuda aos necessitados do que o mundo evangélico.
Tudo bem, está tendo a explicação de salvação deles. O conceito de salvação deles passa pela caridade, passa por obras. Eles acreditam em salvação pelas obras. Como nós acreditamos em salvação pela fé, às vezes nós descuidamos de obras e não temos muito compromisso com obra. Estou salvo por Jesus, fé. Amém. Só que a Bíblia diz, e Tiago ensina, que a fé sem quê? Sem obras é o quê? Morta. Nós deveríamos ser conhecidos como o grupo mais efetivamente voltado para auxiliar pessoas diante dos seus desafios e dificuldades. Vou desafiar com mais outro ponto. Seja sincero agora comigo. Uma situação dramática ocorreu em uma cidade qualquer do Brasil. Situação dramática. Pessoas perderam suas casas. O que é mais provável de acontecer? E seja sincero comigo. Que igrejas católicas abram as portas para as pessoas dormirem sem abrigados ou igrejas evangélicas? Isso a gente vê em televisão. Já houve algumas igrejas evangélicas que até negaram. Não, espaço de culto não podemos. Imediatamente de cara, os grupos católicos costumam fazer isso. Estou acompanhando, porque estou fazendo um estudo, a questão dos refugiados no Brasil. E 80% dos trabalhos que são feitos com refugiados que chegam ao Brasil sem nada, uma mão na frente e outra atrás, tem sido feito por pastorais da Igreja Católica. E como eu gostaria de ver mais grupos evangélicos ali, ajudando esses migrantes, esses imigrantes, a viverem nessa nação e reconstruir a sua vida. A igreja neotestamentária ensina e pratica a justiça. Ela cria raízes de santidade, ela tem compromisso de santidade. Vai adiante, a igreja é o ideal de civilização na história. Tivemos sempre compromissos ao longo das eras da igreja com a cultura, com a vida social, com a dinâmica da história da humanidade. Tem 3 exemplos aí que eu coloquei: a igreja primitiva, Martin Luther King e a igreja confessante. É só pesquisar depois em casa na história. Essa igreja primitiva tinha um compromisso não só de pregar o evangelho, mas também de ajudar as pessoas enfrentando a necessidade. Paulo uma vez fez uma coleta para ajudar uma igreja que estava passando desafios. E os irmãos tinham as coisas em comum. Não é para você abrir mão das coisas que você tem por causa dos outros, mas é ter uma generosidade bem intensa no seu coração para auxiliar as pessoas em momentos difíceis, em momentos que elas precisam de ajuda, não só a igreja, não só os membros da igreja, mas também a comunidade ao redor, que possa ser alcançada por um projeto, qualquer que seja, para mostrar o amor que nós temos e a consciência e a sensibilidade diante do seu sofrimento. Tenho sido fundador de igreja, e essa minha igreja agora no meio é uma igreja pequena, 70 membros, militantes, total de frequência 100 membros, mais ou menos. Mas a minha igreja já fez trabalho de cidadania. É uma coisa tão simples e tão extraordinária. O projeto lá na igreja foi feito assim. Vi todas as pessoas que tinham profissões que poderiam ser utilizadas para o bem-estar comum. E fiz uma mensagem dizendo: o dízimo da sua profissão. Você vai dar o dízimo da sua profissão, dentista. Você vai dar o dízimo da sua profissão, psicóloga. Tem psicóloga na igreja. Você vai dar o dízimo da sua profissão, advogado. E fazemos o Dia da Cidadania, onde atendemos comunidades ao redor, dando encaminhamento através daqueles profissionais. Como a comunidade é grata, como as pessoas são gratas. Elas têm uma igreja numa referência de preocupação com elas. Pregamos o evangelho, convidamos para cruzadas, eles costumam ir, porque eles já têm uma relação de empatia com a igreja, porque a igreja tem essa visão de entrar na vida delas e propiciar a possibilidade que realmente ela possa ter de uma vida melhor. A igreja primitiva era assim. Martin Luther King um dia considerou que pregar sobre o céu, só pregar sobre o céu não bastaria. Jesus nos leva para o céu, amém. Mas Martin Luther King diz: para ser cristão na sociedade, eu vou combater o racismo, eu vou dizer não ao racismo. E esse homem foi um homem corajoso. Como uma vez entrou dentro de um trem, já estava em campanha para acabar o racismo nos Estados Unidos, e chegou a hora de jantar, e foi para o vagão restaurante. E quando ele sentou, ninguém atendeu ele. Ele fez um apelo mais intenso para o garçom. Ele estava, o garçom falou: Senhor, sinto muito, eu não quero tirar uma força, mas essa é a hora do atendimento dos brancos, não é de negros. O senhor deve voltar um outro horário para ser atendido. Ele disse: não, eu ficarei aqui para ser atendido.
E a situação ficou um pouco constrangedora. E finalmente trouxeram um biombo e colocaram ao redor dele. E foi dito a ele escreve, já tem língua portuguesa, sua biografia. Ele diz assim, que o garçom falou para ele: Senhor, sinto muito, mas isso é para evitar o constrangimento de brancos verem o negro comendo. Ele abaixou a cabeça, ele não tinha guerra com ninguém. Ele comeu a sua refeição. Quando ele terminou, ele levantou e fez uma oração. E todos ficaram calados, assim, olhando. Protestantes brancos igual a ele. Eram também protestantes, batistas, presbiterianos, todos brancos, protestantes, mas racistas. Ouviram assim quieta a oração dele, olhando para ele. E finalmente ele voltou para o seu aposento ali no trem. Esse homem teve a coragem de dizer que o evangelho verdadeiro luta por justiça. O evangelho verdadeiro interfere em situações práticas da vida social. O evangelho verdadeiro está preocupado com o sofrimento concreto das pessoas. O evangelho verdadeiro está preocupado com crianças em orfanatos e pensa no que pode fazer para elas, seja uma visita de Natal para dar alegrias a ela, ou seja, algumas famílias que podem adotar essas crianças e levá-las para casa. E isso gera, então, uma possibilidade mais efetiva de comunhão e de poder, de explicitação do reino, tal qual Deus imaginou e imagina no seu coração como deva ser. Outro exemplo que eu estudando é a igreja confessante na Alemanha nazista. E tem um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que os estudantes de teologia aqui conhecem bem. Esse homem tomou uma atitude de ser corajoso e de lutar pela restauração da paz, da harmonia em seu país, a Alemanha, que estava sendo devastada por uma máquina política assassina que matou 7 milhões de pessoas em campo de concentração. E a igreja vai ficar de braços cruzados ignorando isso, quando 7 milhões de pessoas morreram em campo de concentração. Ele falou: não, eu não vou, eu vou levantar a minha voz, eu vou falar, eu vou denunciar, eu vou criticar, eu vou fazer de tudo para ajudar alguns a se salvarem com vida em meio a essa situação tão dramática. Tem 3 palavras aí importante para o vocabulário da igreja: querigma, koinonia e diaconia. Eu vou ler a palavra e você lê na tela ou na apostila a definição que está após ela. Vamos lá, querigma. Vamos de novo, você vai ler. Querigma. A proclamação da verdade, evitar o reducionismo teológico e alcançar a ser humano integralmente. Tá, a proclamação da verdade. E a verdade tem que ser proclamada no todo. Olha o que eu estou denunciando: reducionismo teológico. Será que a igreja, olha aqui para mim agora, será que a igreja é apenas um instrumento de povoamento do céu? Pois é. Nós estamos aqui só para trabalhar o povoamento do céu? Ou a igreja tem que ser, como Jesus falou, sal e luz no mundo, interferir efetivamente no mundo, criar agências de educação no mundo, ajudar as famílias a serem melhores nesse mundo, auxiliar os que estão na rua e restaurá-los para a glória de Deus, para que eles possam ver um Deus poderoso que os ama, agindo na vida deles com poder e com glória. Eu quero dar 2 exemplos em relação a isso. Uma igreja em São Paulo, como me comoveu, irmãos. O pastor sai para as ruas de madrugada e ele, dando um testemunho um dia no programa de televisão, ele disse assim: eu estou obedecendo o chamado de Deus no meu coração. Quando Deus falou assim para mim, esse pastor dizendo: tira os meus príncipes da sarjeta. Ele estava orando e Deus falou: tire meus príncipes da sarjeta. Eu tenho príncipes que estão na sarjeta. Eles vão se tornar príncipes no reino. E eu quero usar você e a sua igreja para isso. Uma ação concreta e objetiva diante de um problema. O pior erro que uma igreja pode cometer é responder perguntas que ninguém está fazendo. E o melhor acerto que uma igreja pode fazer é responder perguntas que a comunidade está fazendo. Às vezes, o que é uma pergunta de uma comunidade? Vocês são pessoas inteligentes, estão me acompanhando. A pergunta de uma comunidade, às vezes, é o seguinte: quem é que vai fazer uma creche para os nossos filhos? Porque todo mundo aqui é pobre e precisa deixar o filho aqui até o de 10 anos tomando conta do de 3, porque eu tenho que trabalhar. Meu marido foi embora. Quem é? A igreja que tem que responder essas coisas, na medida do possível. Já passou da hora da gente culpar sempre o Estado e o governo. E eles merecem toda a culpa que nós atribuímos a eles. Nós ficaremos de braços cruzados? Não. Faremos o que estiver ao nosso alcance, para que vidas possam ser alcançadas
pelo poder e pela presença de Deus, e pela dignidade, porque a dignidade é de Deus, pela justiça, porque a justiça é de Deus, pela paz, porque a paz é de Deus, pela restauração, porque a restauração é de Deus. Você está glorificando a Deus quando trabalha efetivamente para uma pessoa ter mais dignidade de vida, ser abençoada e alcançar essa dignidade e também o Evangelho de Jesus no seu coração. Vou ler a segunda palavra, você lê, por favor. Koinonia. Comunhão com Deus e com nossos semelhantes. Amor, respeito e solidariedade. Precisamos disso. Terceira palavra, diaconia. Serviço, trabalhar em prol do reino e da humanidade. Trabalhar em prol do reino e da humanidade. É a diaconia. Então, a igreja presta um serviço para Deus, pregando o Evangelho, presta um serviço para a humanidade, salvando vidas e também trabalhando em todos os sentidos possíveis para fazer com que a sociedade possa ser uma sociedade melhor. Eu quero avançar aqui agora para essa questão do diagnóstico crítico da sociedade brasileira. Queremos ser uma igreja nesse contexto? Tem que analisar, nesse contexto que nós estamos históricos, tem que analisar que a nossa sociedade é isso que está indo. A gente pode ficar só pregando o Evangelho, Jesus Cristo salva você, o sangue dele te purifica de todo pecado e amém. Estamos fechando a porta da igreja, domingo volte a estar aqui conosco. Pode ser essa a nossa opção. Mas pode ser também a nossa opção compreender dinâmicas sociais da sociedade como a nossa. É uma sociedade que tem racismo. É uma sociedade que tem corrupção governamental. Os políticos evangélicos não colaboraram nada para melhorar isso. É uma sociedade que tem degradação ambiental e foi Deus que criou a natureza. Um pastor escreveu sobre esse assunto e trabalhou sobre esse assunto, chamado Francis Schaeffer. Abandono e abuso da infância. Quem é que vai cuidar das nossas crianças? E que trabalho nós vamos fazer para combater o avanço inaceitável de práticas de abuso sexual de nossas crianças? Analfabetismo. A igreja pode trabalhar abrindo as suas portas para melhorar essa situação também na vida das pessoas. Estou desenvolvendo um trabalho agora, vou começar para erradicar semi-analfabetismo na comunidade onde eu estou inserido e ajudar também as pessoas a terem um pré-vestibular gratuito para ter chance pobres de alcançar uma universidade de mais nível, de mais alto nível. Violência contra a mulher é típico muito da nossa sociedade que precisou criar delegacia de mulheres para defender melhor as mulheres. Indústria de entretenimento imoral, uma imoralidade graça nas televisões, desprezo e aniquilamento da verdade, ninguém respeita mais princípios de verdade, exclusão social inaceitável, propagação de ocultismo em todas as direções e criminalidade desenfreada. Rio de Janeiro, a minha cidade. Até mandei um recado hoje, um dos dois aí recebeu o meu recado, queríamos cogitar se poderíamos passar ou não em algumas áreas do Rio de Janeiro. Vamos voltar para lá agora, daqui a pouco. O exército está lá nas ruas. Essa é a sociedade. Não adianta ignorá-la. Nós precisamos ter mecanismos de ação específicos em cada uma dessas áreas. Ou priorizar algumas dessas áreas. Ou detectar problemas mais comuns na nossa sociedade que estejam aqui, na nossa comunidade que estejam aqui ou não estejam, para oferecer respostas àqueles problemas concretos da vida social daquela comunidade. Quando isso é feito, algo extraordinário vai acontecer nessa comunidade, porque Deus ficará feliz em ver a igreja tomando para si uma responsabilidade de melhorar a situação de vida naquela comunidade, tanto que ela pode fazer, e o Evangelho vai entrar com maior facilidade no coração e na mente das pessoas. Precisamos então diagnosticar a sociedade que nós estamos vivendo. A igreja que pensa e age cristocentricamente, avança para mim, não reproduz em seu espaço social comportamentos satânicos de nenhuma espécie, denuncia profeticamente o mal em todas as suas esferas e mantém um discurso de esperança, é consciente das implicações de uma teologia da criação. Deus criou para ser de uma maneira, Deus gerou, o pecado degenerou e nós através de Cristo estamos regenerando. Faz parte da rede de apoio e preservação do feto, olha aí a questão do aborto, e dignidade e inocência das crianças, trabalhamos para isso. Valoriza todos os processos educativos viáveis, a sua educação, a igreja como agência também para educar, educa homens para uma masculinidade amorosa e as mulheres para atuarem dentro do potencial gerado por Deus. Eu reúno os homens da igreja para discutir masculinidade espiritual, nem homens fracos, nem homens machistas. Creia e atua com base no senhorio pleno de Cristo sobre o universo. Não se omite e não omite a verdade. Ortodoxia, pensamento certo, e ortopraxia, prática certa. Parte de uma antropologia integral, entende o homem como um todo, o ser humano como um todo,
ajudá-lo como um todo, resiste ao avanço do ocultismo, estabelece metas e projetos de cidadania. Então, uma igreja que tem uma visão de toda a sua tarefa, tem uma visão da problemática social. O evangelismo está nesse contexto. Não é apenas uma questão de fazer cruzadas e convidar pessoas através de um convite. Não é apenas a questão de distribuir folhetos na esquina ou na praça pública. Isso faz parte, mas é uma coisa que tem que ser pensada no caráter mais global. Eu creio que os demais preletores que virão depois serão mais específicos em algumas áreas. Por isso eu me propus a generalizar alguns pontos. Avançando, o cristianismo pressupõe uma dimensão ética, uma expressão de poder e uma estrutura doutrinária, coisas que são de fundamental importância. Então, fazer o que é certo, a dimensão ética, o poder, através do nome e sangue de Jesus, escrituras e os dons para ganhar vidas para Cristo. E uma estrutura doutrinária, ter uma concepção, um estudo bíblico bem correto dos ensinamentos da palavra de Deus, uma boa teologia sistemática. E o outro quadro fala da relevância da igreja, sua origem neotestamentária. Ela tem origem lá no Novo Testamento, então é o Novo Testamento que ensina o que a igreja deve ser. Cada igreja tem que olhar para o Novo Testamento e se enquadrar dentro de todos os ensinos do Novo Testamento para práticas de evangelização, para práticas de adoração, para práticas de organização de igreja, para práticas de governo de igreja. Tudo o Novo Testamento ensina como a igreja deve ser. Ela tem uma relevância eterna porque ela dirige uma mensagem ao coração dos homens que fala da eternidade. Os homens serão salvos ou não, dependendo de aceitar ou não a mensagem que a igreja prega, que Jesus é Salvador e Senhor. E ela tem uma contemporaneidade. Cada igreja está dentro de um tempo específico. E aí eu leio esse tópico: a igreja tem o direito e o dever de expressar sua voz profética. Muitos querem negar o direito que tem a igreja de falar. Não podemos falar de ideologia de gênero. Quem disse que não? Estamos numa democracia e temos direito. Não, vocês não podem falar sobre o que o governo faz. Quem diz que não? Somos cidadãos e pagamos impostos. Vocês não podem dar opinião sobre esse assunto. Quem disse que não? Somos seres humanos igual a vocês. Então temos direito a uma opinião e temos um dever, não só direito, mas um dever de expressar a nossa voz na sociedade, dialogar construtivamente com a diversidade cultural. Não adianta só satanizar a diversidade cultural. Nós temos que entendê-la, discerni-la e agir no contexto dela para fazer respostas que sejam satisfatórias para aqueles que estão ouvindo. Criar uma comunicação com as pessoas para dizer que nós temos uma resposta melhor para a sua vida, para os seus desafios, para aquilo que ela almeja em termos de felicidade, em termos de paz, em termos de sossego e possibilidade de salvação. Responder com lucidez aos problemas do nosso tempo, olhar quais são os problemas do nosso tempo e dar respostas, como crises políticas, violência, racismo e outras situações constrangedoras. Veja agora um exemplo que eu vou dar também. Olha aqui para mim, deixa os bebês louvarem. Estão louvando lá o Senhor à maneira deles. Olha aqui para mim. Viste essa crise, por exemplo, de imigração na Europa? Irmãos, que oportunidade, graças a Deus, de pastores lúcidos na Europa que entenderam isso, de ganhar essas pessoas para Cristo. Está havendo conversão em massas de muçulmanos em alguns países da Europa, mais notadamente na Alemanha, porque tem sido bem recebido pelos cristãos. Vão para as igrejas, os pastores deixam até dormir lá, falam: não, pode dormir aqui, dorme aqui. Amanhã eu passo aqui, vou ver para vocês alguma coisa, a gente tem um departamento aqui que vai ajudar. Está ganhando pessoas para Cristo. Lá em São Paulo, africanos que chegam em São Paulo, vindo de vários países da África, tem um movimento pentecostal na periferia de São Paulo. Estou em São Paulo toda semana, fazendo um trabalho extraordinário com migrantes africanos. Então já tem algumas igrejas pentecostais independentes, com nomes às vezes até africanos, com 1.800 membros. Se você olhar, tu vê assim que 90% deles são africanos que estão ali. E uma elite brasileira que ainda está dirigindo, até que eles possam eles mesmos dirigir a igreja. E como isso tem confortado o coração deles e tem firmado eles no Evangelho. E muitos chegam no Brasil muçulmanos e recebem Jesus como Salvador e como Senhor. Você entende a importância da igreja perceber o seu entorno, perceber a sua realidade para ter uma estratégia evangelizadora relevante? Porque só distribuir folhetos ou convidar para cruzadas é muito pouco. Tem que ter uma participação na vida social e cultural com inteligência e com bom senso. E aí, voltando lá naquele quadro para mim, por favor, eu já vou encerrar. Nós temos aqui esse quadro dos desafios da igreja contemporânea.
E diz: a introdução: a igreja existe para agir em 4 contextos: adoração, evangelização, edificação e santificação. As 3 palavras fundamentais para definir sua razão de ser são coinonia, diaconia e querigma. E vive 3 específicas dimensões: doutrina, postura ética e poder. E eu trabalho isso aqui, às vezes é um seminário de 3 dias, e às vezes até sexta-feira à noite, sábado manhã à tarde, um descanso à noite, e volto no domingo de manhã em algumas igrejas, para trabalhar todos esses pontos que falam do desafio de uma igreja na sociedade contemporânea. Estão aí alguns pontos que eu gostaria muito que a igreja pudesse disponibilizar, seja em arquivo, ou seja mesmo em folha, tirando cópias, para que as pessoas tivessem. E você pudesse ler cada um desses pontos e analisá-lo de forma bem cautelosa e minuciosa. Eu vou direto lá para o final, onde eu apresento um desafio bem concreto, no item 12, bem lá no final, item 12. Ele diz assim: agendar temas relevantes para o exercício de ser igreja em conexão com a realidade. Primeiro, uma espiritualidade com equilíbrio. Precisamos equilibrar bem as coisas. Às vezes existem desequilíbrios em nosso meio. A vida não é só fé, a vida não é só igreja, a vida não é só âmbito espiritual. Precisamos ter a visão certa das coisas, dentro do equilíbrio necessário daquilo que é humano. O abandono estatal da infância e as alternativas para a inserção desse segmento em uma cidadania plena. O que a igreja pode fazer realmente para os pequeninos e cuidar deles de forma mais efetiva, mais agressiva, mais incisiva. Olha aqui para mim, só para uma citação de uma experiência de um pastor. Coisas que marcaram a minha vida. Experiência de alguns pastores. Esse pastor orava: Deus me dá uma direção para a igreja. Orando, orando, orando. Até que um dia teve uma palavra de conhecimento. Deus fala ainda hoje. Amém? Amém. Ouviu a voz de Deus falando com ele. É inconfundível a voz de Deus, né? Você sabe quando Deus falou. Outras vozes você pode confundir. A de Deus ninguém confunde. Todo mundo vai saber que foi ele que falou. A voz de Deus disse assim para ele: eu tenho uma prioridade para a sua igreja, interna e externa. Senhor, qual a prioridade? Crianças. Você não sabe o valor que as crianças têm para mim. Jesus deixou isso claro, né? Deixai-me a mim os pequeninos, porque dos tais eu lembro. E Deus completou para ele dizendo: eu quero uma prioridade absoluta para as crianças na igreja. Faça tudo primeiro para elas, depois faça para vocês adultos. Quando elas tiverem tudo do bom e do melhor, pense em vocês adultos. Elas primeiro. Faça isso, eu vou abençoar grandemente o seu ministério. E as que estão lá fora e sofrem, eu preciso de vocês para o que alcance, porque elas são indefesas. Irmãos, é de chorar ver um vídeo. Isso me traz até lágrimas nos olhos, que eu recebi de um menininho, não importa o que ele fez, uma voz feminina adulta falando para ele: fala para o seu pai para vir te buscar. Papai vem me buscar. Agora vira, as costas cheias de vergalhões. 5 aninhos. Vira e fala para o seu pai de novo: vem te buscar. Eu entendi mais ou menos que é a situação, né? Papai, vem me buscar, papai, tremendo. Papai, vem me buscar. Quem é que vai defender esses indefesos? Eu sei que é uma situação muito atípica o que eu estou falando, mas o que podemos fazer em alguma circunstância, né? Passei de ônibus vindo da FAICAD, pastor André. Chorei dentro do ônibus, deveria ter até parado. Mas também fiquei sem saber o que ia fazer. Quando vi uma senhora, já era tarde, sem tarde, 11 horas da noite, deitada num ponto de ônibus, aqueles que tem uma cobertura. Ela deitadinha ali, e o menininho de 3 anos também deitado. E ele assim, estava brincando, estava sem sono, 11 horas, os carros passando. E eu dormia ali. Ele fazendo assim com o dedinho dele, o carro passando. Ele indo, o carro passando. E a avó dele, parecia até vó, assim, pela diferença, tá, do estado dela, ali deitada dormindo. O que podemos fazer, não? De forma concreta, sem evangelização, né? Minha mulher não gosta que eu fale igreja do futuro. Cortou isso de mim. Eu falava: criança, igreja do futuro.
Ô Moisés, para com isso. É a igreja do presente. Elas podem louvar. Crianças são batizadas com o Espírito Santo. Crianças têm visão de Deus. Criança pode subir no altar e dar um testemunho de algo que Deus fez na vida dela, na sua família, pela sua oração. É a igreja do presente. Igreja do futuro, do presente. O braço da igreja em ações de educação e cultura. Amém. Estou lançando meu livro Labirintos, meu terceiro livro de ficção. Vou esperar o irmão André me convidar para estar aqui, pastor André, para desafiar você. Vou trazer um livro de ficção para você comprar e dar de presente a adolescentes e jovens hostis à igreja, mas vão ser fisgados por um livro do tipo... Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Quem assistiu esse filme? Sei que tem gente que assiste mesmo. Eu assisto tudo porque eu sou formador de opinião. Então apareceu, eu estou assistindo para saber o que é. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, sexta-feira 13. A garotada aí adora isso. Aí eu escrevo livros nessa linha. Tem vampiro nos meus livros, tem tudo isso. Tem lobisomem. Só que no final Jesus vence. E aí eles ficam lendo, Jesus apareceu aqui e tal. Manda e-mail para mim, fala, gostei demais do teu livro, aquela cena que o vampiro aparece lá na casa, mas depois era Jesus chegou lá e resolveu. Eu falei, Jesus. Vampiro é tudo demônio. É uma história de demônio, é um demônio real. Jesus é quem resolve os problemas. Então, o braço da igreja da educação e da cultura. Temos que trabalhar essas áreas de conhecimento. Construção de pontes com agências promotoras do bem-estar social. Por que não fazer algumas alianças com ONGs? Que as ONGs podem trabalhar efetivamente no trabalho social que você não pode, você chega lá distribuindo o Novo Testamento, enquanto a igreja pregando o Evangelho. E junto com uma ONG, de um irmão na fé ou não, pouco importa, estou me unindo a uma ONG lá no Lins. Não estou falando nada do que faça o que eu digo e não faço o que eu faço. Estou me unindo agora a uma ONG lá no Lins, que chegou lá, um bairro terrível do Rio de Janeiro. Você vê na televisão, é só ligar que você vai ver o complexo do Lins. Eu moro na fronteira entre o Lins e o Meia. Vou começar a trabalhar com uma ONG para ajudar mulheres que sofrem violência, porque é uma psicóloga de seus companheiros ou maridos, jovens destroçados por a experiência de violência familiar. É essa a linha da ONG. E eu vou chegar como um pastor, pregando o Evangelho, falando de Jesus e deixando a ONG fazer o seu trabalho social e evangelizando. Uma cosmovisão de pluriministério. É uma sociedade pluralista. Se a sociedade é pluralista, temos que ter uma visão de pluriministério. Um ministério voltado para cada uma das manifestações da vida. E uma igreja local deve ter quantos ministérios forem necessários para alcançar o maior grupo de pessoas. Sempre que alguém tiver uma vocação para uma área, é a possibilidade de um ministério. E o pastor me chama, chega aqui, filho, fica perto de mim, que esse blog aí que você criou vai ser uma bênção. É o teu tempo, é da tua geração. Eu quero te dar todo o apoio nisso daí. Tá fazendo um teatro? Muito bem, vai ter um grupo de teatro aqui, conto com você, faz. Depois a gente vai pra rua apresentar, pastor, estou aí numa questão de fez uma banda. Eu falei, não, vou te apoiar na sua banda. Quem sabe um dia até a igreja financia para você lançar o seu CD. Eu quero todos mobilizados para propagar o reino, para causar um impacto em áreas que Deus te levantou, para que você seja um impacto em nome de Jesus, consolidando o reino de Deus. Amém?